Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, volume 2 de 2021, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4, a gente vai falar sobre a intertextualidade e a interdiscursividade, que é essa relação entre os textos, quando há um certo diálogo entre os textos, quando um texto faz referência a outro texto já existente. Então, isso é a intertextualidade. Nas semanas anteriores, a gente já trabalhou aí alguns gêneros textuais que falam sobre o mesmo tema, uma mesma história clássica, que é a história da princesa e do sapo. E nessa semana, na semana 4, o Pet trouxe aqui pra gente um texto que traz essa intertextualidade com a história da princesa e do sapo. Esse texto aqui, ó, do Luiz Fernando Veríssimo, ele faz uma referência a essa história clássica da princesa e do sapo. Mas, na verdade, aqui ele reconstrói essa narrativa. Ele se inspira nessa história clássica da princesa e do sapo, mas ele faz a versão dele, que no caso aqui é a versão moderna da princesa e do sapo. Então, aqui, ó, no Conto de Fadas para Mulheres Modernas, então basicamente o que ele conta aqui nessa história é que tinha uma princesa que era muito linda, mas ela era moderna, ela era independente financeiramente e emocionalmente, ela tinha muita autoestima, ela vivia lá no seu castelo, ela seguia assim alguns pensamentos ecologicamente corretos, então ela era aí essa mulher moderna, independente e segura de si e tudo mais. Então, um certo dia, ela estava lá à beira do lago, no seu maravilhoso castelo, quando aparece um sapo. E vai e fala que ele é um príncipe que havia sido transformado em sapo por uma bruxa, mas se ela o beijasse, né, porque ela era uma linda princesa, se ela o beijasse, ele se transformaria em um príncipe, e aí eles poderiam se casar, poderiam ir morar no castelo dela, e eles poderiam ter muitos filhos, e a mãe dele poderia ir morar com eles, e ela poderia lavar as roupas dele e fazer a comida para ele e tudo mais, né? Então, basicamente, depois que se casasse com o príncipe, ela iria deixar de ser independente e iria fazer tudo que o príncipe mandasse, né? Ela iria ser aquele tipo de esposa que é submissa ao marido e que faz tudo para agradar e tudo para obedecer a esse marido. E aí esse final que nos surpreende, né? Que ele é diferente do conto clássico, é um final sarcástico, irônico e de certa forma humorístico, né? Bem humorado. É o final no qual, na verdade, a princesa, além de não se casar coisa nenhuma com o príncipe, ela também não o beija e ela termina a história comendo perninhas de rã com um cremoso molho acebolado e um finíssimo vinho branco. Então, a gente subentende que ela pegou o príncipe e transformou ele ali em um prato culinário, né? Então, esse foi o final desse conto de fadas para mulheres modernas. A princesa não via vantagem nenhuma em se casar com esse príncipe, não. Muito pelo contrário, né? Porque ele não tinha nada para oferecer de bom para ela. Então, vamos às questões. Leitura realizada, vamos refletir sobre algumas questões do conto. Número 1. Compare o Conto de Fadas para Mulheres Modernas, de Luiz Fernando Veríssimo, com aqueles lidos nas semanas anteriores. Letra A. A princesa possui um comportamento típico das protagonistas de contos de fada? Justifique sua resposta. Não, a princesa desse conto é uma mulher moderna, bem-sucedida, bem resolvida, independente e, sobretudo, não vê o casamento à moda antiga como algo vantajoso para o seu estilo de vida. Letra B. Para o príncipe, qual é o conceito de felicidade? E na visão da princesa, o que é felicidade? Para o príncipe, felicidade é ter um casamento à moda antiga
com uma mulher bela, recatada e do lar, que vai cuidar dele e ser submissa. Para a princesa, ser feliz é garantir sua independência financeira e emocional para que possa usufruir de suas conquistas pessoais como bem queira. Letra C. Por que o desfecho do conto lido se diferencia do final de um conto de fadas clássico? Porque no conto clássico, a felicidade começa no momento em que o príncipe e a princesa se casam. Já no conto lido, a princesa entende que a felicidade está justamente em não se casar. Letra D. Quais os adjetivos utilizados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Justifique sua resposta. A princesa é independente e cheia de autoestima. Essas características condizem com sua atitude final de não se casar com o príncipe sapo, já que ela não tinha sentimentos por ele, não precisava se relacionar com ele para se sentir aprovada socialmente. E não havia vantagem nenhuma para ela em aceitar a proposta do sapo, pois, se casando, ela ficaria submetida a uma vida limitada, pois todas as decisões seriam tomadas por ele. Ela viveria para satisfazê-lo. 2. Como sabe, quando um texto se refere a outro, ocorre a intertextualidade. Existem basicamente dois tipos de intertextualidade. A paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original, e a paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original, com o objetivo de fazer-lhe uma crítica. No conto de fadas para mulheres modernas, podemos identificar qual tipo de intertextualidade? Justifique sua resposta. É a paródia, pois o autor se inspira em um conto clássico, mas o desconstrói criando um texto com novas ideias, contrárias às ideias originais. Ele traz uma nova abordagem, uma nova perspectiva, com mais humor e ironia, e assim faz uma crítica ao texto original. 3. Compare o conto de Luiz Fernando Veríssimo com a versão dos irmãos Grimm, anotando as semelhanças e diferenças entre os dois gêneros. Aí você vai colocar do lado esquerdo os elementos comuns e do lado direito os elementos diferentes. Então, os elementos comuns são personagens, a princesa e o sapo. O sapo era um príncipe enfeitiçado por uma bruxa. Nos dois textos existe esse conflito, né? Existe essa situação. O sapo precisa da princesa para quebrar o feitiço. Então, esse também é um ponto em comum entre esses dois textos. Já os elementos diferentes são esses aqui, ó. No conto dos irmãos Grimm, o sapo quer a companhia permanente da princesa. No conto de Veríssimo, ele quer um beijo dela. No conto dos Grimm, a princesa é ingênua e muito jovem. No conto de Veríssimo, é uma mulher moderna, independente e com muita autoestima. No conto dos Grimm, a princesa se casa com o príncipe sapo. No conto de Veríssimo, a princesa não se casa, ela janta o sapo. No conto dos Grimm, a princesa devia um favor ao sapo. No conto de Veríssimo, a princesa não devia nada ao sapo, não precisava de nada dele. Então, você tira um print aqui para você poder copiar depois. 3. Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo? É a letra C. Antes só do que mal acompanhada. Leia a tirinha abaixo para responder à próxima questão. Aí você tem a Magali, que encontra um sapo, e o sapo diz: Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Aí acontece aqui essa onomatopeia, né, esse som. O sapo se transforma em um príncipe, porém a Magali não fica muito feliz, não. Ela diz o seguinte: um príncipe? Bah! Pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro, porque a gente sabe que essa personagem gosta muito de comer guloseimas, né? Então, o interesse dela
era que o sapo se transformasse em alguém que iria produzir comida para ela. Questão 5. Qual é o efeito de humor criado pela situação representada na tirinha? O efeito de humor vem da quebra de expectativa gerada no último quadrinho, pois esperava-se que Magali ficasse feliz ao ver o príncipe encantado, mas ela via mais vantagem se ele fosse um pipoqueiro ou padeiro, uma vez que poderiam lhe oferecer comida, que é o que ela gosta, né? Porque o príncipe não tinha nada que ela quisesse, nada do interesse dela, não. Muito bem, pessoal, então essa foi a correção da semana 4 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e a gente se vê nas próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!